Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar mais uma vez sobre cinema, né? Vamos falar mais um pouquinho das estreias que estão rolando aí na cidade do Rio de Janeiro e em circuito nacional, tá? E hoje eu quero trazer um filme chamado Broker, Uma Nova Chance, tá? Um filme coreano, tá certo? E aí é aquela coisa, né? Eu particularmente, tá? Isso é uma opinião pessoal minha, tá? Eu sei que pode ter gente que discorde aqui, mas eu tenho uma relação de amor e ódio com o cinema coreano. Tem filmes coreanos que eu acho muito fracos, muito cansativos, entendeu? Muito repetitivos, entendeu? De difícil compreensão, porque tem um roteiro muito elaborado, ou talvez um roteiro muito enrolado mesmo, entendeu? E tem filmes coreanos que eu adoro, cara. Então, quer dizer, não tem um meio termo, né, com relação ao meu gosto por filmes coreanos, né? E eu tento ver cada vez mais filmes coreanos para ver se essa minha opinião muda, né? Quando eu tenho uma birra, quando eu tenho algum problema com algum tipo específico de cinema, né? Já falei da minha birra aqui com Godard, por exemplo, né? Eu tento ver mais filmes para ver se eu consigo mudar de opinião, se eu consigo achar mais pontos positivos naquela filmografia, tá? E eu faço isso com o cinema coreano. E o que eu posso falar desse filme Broker, gente? Esse filme eu particularmente gostei bastante, tá? Ele tem um toque de comédia, tá? Mas acima de tudo ele é um drama bem profundo, é um drama bem humano, é uma coisa que tem uma carga muito afetuosa, muito fofa, um filme bem bacana nesse sentido. Mas do que se trata o plot desse filme? Lembrando sempre que eu vou dar spoilers aqui. Esse filme, tá? Ele fala de uma moça que é uma prostituta, tá? Ela acabou engravidando de um cliente dela, coisa e tal. E aí ela queria, vamos dizer assim, queria ter o filho. Ou, ela se desentendeu com um amante por causa do filho e acabou matando o amante, né? E aí o que acontece? Ela está fugindo da polícia e ela entrega o neném na porta de uma igreja, né? Antigamente as igrejas, né? Elas tinham um lugar para você colocar crianças, né? Cujas mães não tinham condições de criar os filhos, né? Aqui no Rio de Janeiro mesmo existe, né, a Fundação Romão Duarte, né? E lá tinha a famosa roda de madeira onde você vinha na rua, botava a criança dentro de um compartimento na roda, fazia a roda girar, na verdade era uma estrutura cilíndrica de madeira, e aí o neném ia para o outro lado e as irmãs da igreja, dentro da igreja, pegavam a criança, né? É claro que isso hoje não funciona mais, está lá como museu, né, no caso, tá? Está lá como uma peça de museu, tá? Mas nessa igreja cristã da Coreia do Sul a parada funcionava, tá? E aí ela deixa a criança lá, e aí dois homens, né, que traficam bebês, que traficam crianças, pegam a criança, né, e tentam vender a criança para famílias, né, para casais que não têm condições de ter filhos ou têm alguma dificuldade para ter filhos, porque o que ia acontecer com aquela criança que ficaria ali dentro da roda na igreja, lá dentro do compartimento da igreja? Facilmente ela iria para um orfanato, né? E seria muito mais difícil para ela poder conseguir uma adoção, conseguir pais adotados, né? E aí o que vai acontecer? Esses dois homens, né? Essa moça que deixou a filha dela, o filho dela, né? Lá na igreja, vai se encontrar com esses dois homens, né? E eles vão começar a rodar a Coreia para cima e para baixo, procurando clientes para poder vender, né, essa criança. Só que eles nem sabem que estão sendo investigados por perto, entendeu? Por duas policiais, né, que estão ali investigando justamente isso. E aí você vai ter uma série de histórias ali, entendeu? Muito humanas, né? Por exemplo, um desses caras também foi abandonado pela mãe, né? E também viveu num orfanato. Eles passam num orfanato de crianças abandonadas, né? Um garotinho que estava no orfanato acaba se juntando a ele, se escondendo no carro, né, durante a viagem, né, no caso, tá? E a gente vai ter subtramas acontecendo aí, né, no caso. Por exemplo, essa moça ela vai acabar sendo meio que vai entrar num acordo com as policiais para trair esses dois amigos dela, coisa e tal. Aí trai, não trai, fica aquele negócio todo, né? E cada vez mais, né, esses personagens eles vão de uma certa forma se aproximando, né, criando laços pessoais, né, principalmente a moça com os dois caras e o menininho que está junto, né,
que acabou fugindo do orfanato junto com eles, né? E eles vão criando uns laços assim, e eles vão construindo, né, uma espécie de uma família um pouco quanto inusitada, como a gente pode dizer, né, no caso, né? Eu não vou falar do desfecho do filme aqui, né, porque a gente, para não dar tantos spoilers assim. Mas o filme vai nessa vibe, né? É um filme que emociona, né, porque a gente vai começando a ver a construção mais humana desses personagens, né, que a moça era muito dura num primeiro momento, mas depois ela vai se abrindo. Um dos rapazes, pelo fato também dele ter sido uma criança abandonada pela mãe, também tem um relacionamento com essa moça aí, coisa e tal, né, que também abandonou o filho, né? Então você vai vendo ali, né, os meandros, né, dessa relação entre esses personagens principais, né? Acaba tornando esse filme muito emotivo, um drama psicológico, coisa e tal, né? Mas é um filme que também tem uma carga de humor, né, interessante, né, para dar uma aliviada, né, nessas dores desses personagens. É uma coisa interessante que a gente percebe aí, tá? E o filme ele tem um desfecho que fica meio que em aberto, né? Os personagens depois eles se separam, cada um vai que meio para um canto, né, no caso, tá? Mas ainda assim, né, eles mantêm alguma espécie de vínculo, mesmo que seja um vínculo muito pequeno, tá? Porque vai ter um ponto do filme ali que vai ser o clímax do filme que vai acontecer uma coisa que vai dar um desfecho, vai degringolar essa união dessa família, né, que apareceu entre aspas aí, né, no caso, tá? Mas o filme ele tem essa questão humana, né? É um filme que prende muito a tua atenção, entendeu? E é um filme que bota a gente para pensar até que ponto os caras ali, que a princípio estão cometendo um crime, eles têm uma visão mais humana das coisas também. E eles estão ali pensando não só na grana, na grana de vender a criança, tá? Mas também pensando, né, em que tipos de famílias, né, que essa criança se adequaria mais, né? Tem casos que eles não fazem negócio, tá? Que eles realmente eles percebem que a família que está querendo comprar a criança ela é mal intencionada, está querendo só revender o neném, então eles não vendem, né? Então é aquela coisa, né? São personagens que a princípio seriam, vamos dizer assim, ladrões, né? No caso, que só estão pensando em dinheiro, ganhar dinheiro com vendendo crianças, traficando crianças, tá? Mas eles também têm um código de ética, também tem um código de conduta ali que a vida pregressa deles, o passado deles, né? Impõe a eles, né? E aí a gente começa a ver, né, esses supostos vilões mais com figuras humanas, né? Ali são todas figuras humanas, né? Com as suas vontades, com seus anseios, com as suas fraquezas, com as suas virtudes e seus defeitos, né? São personagens complexos, não é só uma coisa maniqueísta de bem e de mal. Por isso que nesse ponto, né, o cinema coreano aí, né, ele está trabalhando muito bem essas questões e é por isso que esse filme vale a pena ser visto, tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de acessar meu site batataespacialtudojunto.com.br, né? E futuramente eu vou conversar com vocês sobre mais filmes que estão rolando por aí pela cidade, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.